Boa tarde, professor. Tudo bem? Aqui é o aluno Vinícius Rebouças Cortez, minha matrícula 399754. E bom, eu optei por fazer o laboratório sozinho. Antes de começar com a prática, a acústica do meu som vai estar como bem ruim, porque eu moro num lugar com muito movimento, tem muitos carros aqui perto, então não tem como eu diminuir esse ruído. Eu tentei, fechei todas aqui as portas, a janela, mas nada. Enfim, vamos aqui então para a prática 1. Aqui na nossa prática temos como primeiro exercício que ele nos pede que implementemos esse programa, que expliquemos o porquê serve o Banco Excel, o porquê está sendo usado isso, como podemos trocar isso pelo Banco Excel e dizer como é que funciona o programa. Bom, o que é que está fazendo esse programa? Primeiro ele está dizendo que é um PIC, fazendo include em todo mundo que seria do PIC 16F628A. Para a primeira posição de memória do programa, ele manda a gente fazer um salto para inicializa. Por curiosidade, a quarta posição de memória do programa está nosso tratamento de interrupção. Nós temos unicamente o Retify, então não vamos ter nenhum tratamento de interrupção nesse programa. Aqui no Inicializa, estamos dando um set, onde? Na porta RP0 do registrador status. E logo depois disso estamos dando um clear, ou seja, colocando um 0 na porta RP1 do registrador status. Por que estamos colocando 0 e 1 nessa ordem, nesse registrador? Para dizer que estamos selecionando o banco de dados TRIS-B. E o porquê queremos selecionar esse banco de dados? Porque ele é quem vai definir se os pinos do banco de dados da porta B, se os pinos da porta B, melhor dito, vão servir para entrada de dados ou saída de dados. Aqui na variável W, eu estou jogando o quê? Esse número gigante, essa ruma de 0, e depois eles jogando em TRIS-B para então dizer que todo o pino da porta B será usado como saída de dados. Para isso serve o registrador TRIS-B. Então, depois que eu carrego 000 em TRIS-B para definir que a porta B todos os pinos serão saída de dados, eu dou um clear em RP0, que é para selecionar agora o banco de dados da porta B, para selecionar esse registrador, que é com ele que vamos mexer agora. Aqui no nosso programa principal, o que vamos fazer? Vamos carregar em W zeros, jogar W para a porta B, depois carregar o pessoal em 1 e jogar eles para a porta B. Por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo um pisca-pisca. Para que o LED fique em 0, depois 1, 0, 1, 0, 1, onde 0 seria 0 volts e 1 seria 5 volts passando. Seria o nosso estado lógico ligado. Para fazer o nosso LED piscar. Aqui no relatório vemos que explicamos porque funciona o Banco Excel. Já mostramos que para usá-lo só precisamos substituir esses comandos pelo que está comentado aqui. E bom, e além disso, calculamos quanto vale um ciclo de máquina. Um ciclo de máquina sabemos que é 4 vezes o período, ou seja, 4 vezes 1 sobre a frequência. Nossa frequência adotamos 4 MHz, logo nosso ciclo de máquina C será de 4 vezes 1 sobre 4 MHz, dando 1 microsegundo. Sabemos que a porta B fica então 2 segundos no estado lógico 0 e 4 no estado lógico 1. Por quê? Aqui no nosso programa, sabemos que essa função, aqui o move, o que é que ele faz? Ele leva um ciclo de máquina para funcionar. Então, ele fica um ciclo de dado, um ciclo de máquina, digo, e no estado 0. Depois ele joga isso na porta B, fica outro ciclo no estado 0. Aqui ele já coloca em 1, primeiro ciclo no estado 1, outro move, outro ciclo no estado 1. Era para ser igual, porém esse goTo, ele leva 2 ciclos de máquina, que é para fazer esse retorno aqui para o main. Ou seja, durante esses 2 ciclos de máquina do goTo, a saída B, da porta B, todos vão manter o estado que já tinham, ou seja, o estado lógico 1. Ou seja, eles vão ficar 4 ciclos de máquina no estado 1, ou seja, 4 microsegundos aí, e apenas 2 no estado 0. Isso podemos ver aqui pelo Proteus mesmo. Aqui temos nosso esquema, nosso PIC 16F628A, com 4 MHz. Aqui nossa tensão adotamos 5 volts, nosso LEDzinho verde, um resistorzinho aqui no ground e um osciloscópio para a gente poder analisar melhor essa frequência. Rodando então, temos aqui já em DC, só vamos aumentar a escala para que a gente possa ver como é que está funcionando isso. Vamos colocar um one shot aqui. E o que é que vemos aqui? Que em estado lógico 1 ele fica 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Nossa escala está de 1
microsegundos, ou seja, fica 4 microsegundos aqui e 2 microsegundos em estado lógico 0, ou seja, 4 em 1 e 2 em 0. Exatamente como previmos aqui nos nossos cálculos, de acordo com eles aqui no finalzinho. Bom, essa basicamente seria a nossa segunda questão. Podemos voltar aqui para o alto, como isso se mantém. E agora vamos para a nossa segunda questão do questionário. O que é que ele nos pede agora? Que expliquemos como funciona esse segundo programa, que implementemos ele e que expliquemos para que serve essa função, essa rotina, digo, atraso. Bom, antes de começar, vemos aqui que temos algo novo que não tínhamos visto antes, esse define. O que é define? Ele está dizendo que o quinto pino da porta B será chamado de LED 1, ou seja, sempre que aparecer LED 1, o programa vai entender que é o quinto pino da porta B. Aqui estamos fazendo algo parecido, mas dizendo que a palavra valor é a posição de memória 70 em hexadecimal. Ou seja, sempre que o programa ver a palavra valor, ele vai ler isso daqui, essa posição de memória. Vai ser onde vamos guardar uma variávelzinha. Bom, primeira posição de memória, goto inicializa. Quarta posição de memória, tratamento de interrupção, não vamos ter nada por enquanto. Aqui nosso inicializa. Ou seja, primeiro vamos para o goto, nos manda aqui para inicializa. Damos um bank cell no trisB, ou seja, selecionamos o trisB, carregamos 000, jogamos lá para dizer que todos os pinos da porta B serão de output, saída. E agora selecionamos a porta B, que é onde vamos fazer nossa brincadeirinha. O que é que fazemos aqui? Primeiro, vamos dar um clear, ou seja, vamos colocar em estado lógico 0 a porta 5, que seria justamente o nosso LED 1, como definimos aqui em cima. E vamos carregar 5 na variável w e chamar a rotina atraso, call atraso. Vai haver um desvio da ordem de programa e vamos aqui para o atraso, onde o que ele vai fazer? Vai carregar na nossa variável valor, cuja posição de memória é 70, como dissemos, o número 5. Vai fazer um pequeno decremento aqui. Vai decrementar em 1 unidade e depois fazer um teste lógico para saber se é 0. Bom, se por acaso o resultado for 0, ele vai seguir o fluxo normal de ordem de programa. Se for diferente de 0, digo. Mas quando chegar a 0, ele vai dar um salto e vem aqui para o return. Bom, ele vai iniciar com 5, certo? Então, a primeira iteração, ele vai como decrementar, vai vir a 4 e vai ler esse goto até AT1. Esse AT1 é o que? Ele vai voltar aqui para cima e vai ficar nesse loop 5 vezes, até que o valor chegue a 0. Quando o valor chega a 0, ele vai quebrar, vai dar um salto no programa, vir para o return, que vai retornar aqui para a nossa função principal e seguir imediatamente após a rotina ter sido chamada. Ou seja, ele vai começar, voltar ao nosso programa principal nessa posição, onde ele vai dar um set, colocar em estado lógico 1 o nosso LED. Ou seja, vai acender o LED agora e vai fazer esse mesmo loop. Depois que terminar esse loop, ele vai dar um go to para o main para voltar para cá e ficar nesse ciclo, para sempre. Por que estamos fazendo isso? É muito semelhante a esse pisca-pisca que fizemos, porém definimos que vai ser unicamente no pino 5, não em todos. Ele vai ser o único que está recebendo 0 ou 1. E essa função atraso é para modificar a frequência de liga-desliga dele. Porque estamos levando mais ciclos de máquina aqui para aumentar o período em que ele fica em nível lógico 1 e nível lógico 0, para aumentar o período dessa onda, para assim diminuir essa frequência. Aqui na segunda questão, calculamos exatamente quanto é que vai dar. Primeiro, vemos quantos ciclos de máquina vão demandar a função atraso. Aqui, segunda questão, nossa função atraso. Vemos que ela vai precisar um ciclo de máquina para isso. Vai precisar um ciclo de máquina para o decremento. Porém, no goto vai ser necessário 2. Ou seja, só aqui vão ser necessários 3 vezes. 3 ciclos de máquina por 4 vezes. Por quê? Porque na quinta ele vai ler 0 e vai dar um salto aqui para o return, onde vai ler mais 2 ciclos de máquina. Então vai ser necessário 1, 3, 4 vezes e depois mais 2 aqui, para dar esse último salto para voltar para cá. Isso é o que calculamos aqui. A primeira função, os 4 do loop, quando ele quebra o loop,
totalizando 17 ciclos de máquina, sendo 17 microsegundos, porque também estamos adotando a frequência de 4 MHz para o oscilador, para o pique. Bom, sabendo disso, sabendo então que toda a nossa função, ou seja, cada iteração da função vai levar esse número de ciclos de máquina. 6 ciclos de máquina para nossas funções. Aqui, para os nossos clears e set, para chamar o call do... Não o call, para o nosso clear 7, para os dois moves e para o goTo, que vai levar os outros dois, totalizando 6. E duas vezes o tempo de demora aqui do atraso. Ou seja, temos 6, que serão dos comandos gerais, 6 ciclos de máquina, e duas vezes 17 ciclos de máquina, que seria duas vezes da função atraso, totalizando 40 ciclos de máquina, ou seja, 40 microsegundos. Com isso, tendo isso como período, sabemos que cada iteração do LED, ou seja, cada liga-desliga, vai estar numa frequência de 1 sobre 40 microsegundos, ou seja, 0,025 MHz. Aqui no Proteus temos nossa implementação desse circuito. Já temos ele todo feito aqui. Só deletar esse fio. E agora vamos vir para cá. Nosso RB5 é a única que está sendo selecionada. 5 volts. 4 MHz de frequência. Vamos rodar. Temos aqui nosso sinal. Vamos ajustar a escala para que possamos ver. Então, aqui vemos que ele fica mais aproximadamente um quadradinho nível lógico 0 e aproximadamente um quadradinho nível lógico 1. Esses quadradinhos estão com 20 ciclos de máquina. Ou seja, ele fica 20 em pé, 20 embaixo, 20 em pé, 20 embaixo. Ou seja, temos que o nosso período daqui para cá levaria 2 quadradinhos, ou seja, 40 microsegundos, que é exatamente o que previmos aqui nos nossos cálculos, 40 microsegundos por período. E bom, invertendo isso, temos exatamente essa frequência. E devido, só um parênteses aqui, devido a esse goTo, semelhantemente ao que estava no programa anterior, ele vai passar mais tempo no nível lógico 1, no set, do que no clear, nível lógico 0. Por quê? Porque no goTo ele vai passar 2 ciclos de máquina só para dar essa volta, e ele vai manter o estado set. Ou seja, ele vai passar 21 ciclos de máquina em 1 e 19 ciclos de máquina em 0. E por isso que vemos como essas curvinhas aqui é justamente dessa pequena diferença. Agora vamos para o nosso... Sim, acho que está bem explicado. Sim, falamos tudo o que precisava aqui. E vamos para a terceira questão. Bom, a terceira e a quarta questão do nosso questionário são bem parecidos. Tanto é que eu implementei no mesmo programa. Por quê? Na terceira questão, ele pede para a gente criar um programa idêntico a esse, porém vamos alterar a função atraso de modo que a nossa frequência seja de 1 Hz. E na questão 4, ele quer também que temos um programa que gere a frequência de 1 Hz desse LED, porém se a gente vai definir um pino de entrada, onde se ele ler 0 volts, vai selecionar 1 Hz, mas se ele ler 5 volts, ele quer agora que a nossa frequência seja de 5 Hz. Os dois programas podem ser implementados na mesma lógica aqui. E o que é que a gente fez? Para poder implementar isso primeiro, criamos mais algumas variáveis, valor 1, 2 e 3, porque vamos ser necessário mais variáveis para aumentar essa frequência. Vamos dizer que o pino 2 da porta A vai ser chamado de IN, de input, que vai ser a nossa entrada. E bom, não vamos pensar muito nele agora, que ele vai ser só para a quarta questão. O que é que faz aqui? Aqui nesse programa nós estamos só selecionando como esse pino de entrada, o segundo pino, o RA1, o RA2, perdão, como entrada de dados, como input, através da porta 3A, usando o Bankcell. Depois falamos que todos os pinos da porta B são saída de dados. E aqui começamos o nosso programa. O que é que faz no main? Aqui ele vai ler o que é que tem na nossa saída, na nossa entrada de input. Bom, como estamos no programa 3, sempre vai estar em 0 para que possamos gerar só 1 Hz de frequência. Quando ele lê 1 Hz, ou seja, estado lógico 0, o que é que ele vai fazer? Ele vai ler essa linha aqui que vai dar um goTo para esse entrada underline 1, que é justamente o programa que vai gerar nossa frequência. Opa, aqui lê entrada underline 0
que é esse programa aqui, perdão, e o que é que ele faz? Que ele gera a frequência de 1 Hz. E como é que ele faz isso? Bom, ele dá um clear no LED, depois chama a função, a rotina atraso 1 Hz, depois dá um set, chama a rotina e fica nesse loop. O grande segredo está na nossa rotina, ela vai fazendo sua mágica. Quem é a rotina atraso 1 Hz? É esse bichinho aqui. O que é que ele faz? Ele primeiro carrega as 3 variáveis nos seguintes valores. Valor 3 ele vai carregar 3 em hexadecimal, valor 2 em DA, e aqui temos em FF. Por que estamos fazendo isso? Vai ser necessário implementar um ciclo, um loop dentro de outro. Porque quando fazemos os cálculos aqui, se a gente fazer os mesmos cálculos que fizemos para encontrar a frequência aqui, mas fazer eles voltando, tendo como base 1 Hz, vai ser necessário, então, 1 segundo aqui, vai ser necessário muitas mais interações aqui no nosso tempo de atraso t. E é justamente o que encontramos aqui, que a nossa função de atraso vai precisar levar esse número de microsegundos, 499.997. Ou seja, vai ser necessário muitas interações. Especificamente, bom, aproximadamente 166.664 iterações. Porém, cada variável só suporta até o número 255, porque ele não lê mais que isso. Então vamos fazer um pequeno esqueminha, onde colocar um loop dentro de outro para poder estar multiplicando esses números. Por isso que ao escolher 3, DA e FF, a multiplicação deles vai dar esse número de iterações que precisamos, que é o que vai gerar o nosso tempo necessário para a função de 1 Hz. O que é que estamos fazendo aqui? Primeiro ele carrega nossas variáveis, vou ler aqui no nosso programa. Ele carrega nossas variáveis, depois que ele carrega, ele vai fazer o primeiro decremento. Ele vai decrementar o valor 1, que é FF, até que ele seja 0. Vai ficar nesse loopzinho aqui semelhante ao programa anterior. Quando estourou esse loop, deu 0, ele vai decrementar então 1 unidade do valor 2. Se isso for diferente de 0, ele vai para AT2, que é aqui. O que é que ele faz aqui? Ele carrega uma vez mais valor 1. Ou seja, aqui gera o nosso fator de multiplicação, onde ele vai fazer um loop dentro de outro para fazer muitas interações. Ou seja, vai fazer FF vezes DA iterações, e quando finalmente sair disso tudo, ele vai fazer uma iteração aqui no loop para decrementar em uma unidade a variável valor 3, que só tem unidade 3. Ou seja, vai multiplicar esses 3 carinhas, usando esses 3 decrementos, para depois dar o nosso return. Bom, vamos aqui mostrar no Proteus como é que está funcionando isso. Dessa vez, vamos usar o pique lá de baixo. Como queremos que seja sempre de 1 Hz, vamos manter aqui nível lógico 0. Já explico um pouquinho mais a fundo a lógica desse input aqui, dessa entrada. Vamos rodar agora. Queremos que seja de 1 Hz, certo? Vamos colocar aqui. Vamos subir. Está aqui em 200 microsegundos. Aqui demora um tempinho porque, bom, a simulação ela não simula no tempo real. É um pouquinho... Sim, é em tempo real, mas ela como tem uma diferença no tempo. O valor que vamos ver vai ser no que ele rodar aqui na nossa simulação. Vamos esperar dar o nosso primeiro sinal. Enquanto isso, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o... Vamos deixar rodando aqui e comentar um pouquinho mais sobre o nosso código. Justamente ele vai ficar fazendo esses loops infinitos, porém na nossa entrada, antes de falar da entrada, ele vai dar aqui nosso return para o nosso main, certo? Aqui para a nossa entrada 1. Quando ele faz esse ciclo 2 vezes, ele volta para o main e ele vai ler uma vez mais a nossa entrada in, nossa porta 2. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai ler quanto é que está na entrada, então vai escolher nível lógico 1, nível lógico 0, vai rodar todo o programa, vai voltar para cá e ler de novo. Ou seja, a cada tanto ele vai estar atualizando como é que está o funcionamento do nosso pino de entrada. Ok, aqui no Proteus já vemos que já deu o nosso primeiro pico, então temos que ver quando é que vai aparecer o próximo pico negativo para ver o nosso período aqui. Bom, enquanto ele carrega, voltando aqui
para o nosso códigozinho. Em resumo, vai ser isso que ele vai fazer. E aqui nos cálculos, bom, ao fazer esse número de iterações, fazendo o cálculo reverso, vamos chegar à nossa frequência de 1 Hz. Só alterando os valores daqui, só que dessa vez vamos estar contando o número de ciclos de máquina dessa função, da função atraso underline 1 Hz. Ou seja, um ciclo de máquina aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um em cada um deles, e aquele mesmo esquema. O GoTo vai levar 2, o decremento vai levar 1 ou 2 quando ele chega a 0, e vai gerar muitos ciclos demais, vai fazer um grande atraso que vai crescer tanto nosso período que a frequência vai ficar de 1 Hz. Estamos quase lá. Dentro de pouco ele vai dar o pino para cima. Por quê? O que é eu esperado? Que ele vai em 5 desses quadradinhos. Deu o nosso primeiro pino aqui, então foi em 1, 2, 3, 4. Esse é o quinto quadradinho, como ele deu um pouquinho antes, ele vai passar um pouquinho e dar o nosso próximo sinal para cima. E aqui vemos que nosso primeiro sinal positivo foi em 360 microsegundos. Nosso próximo sinal tem que dar 1 segundo depois, certo? E aqui vemos que ele está em 1.37. Ou seja, temos que daqui 370 para cá foi exatamente 1 segundo de período, tornando então nossa frequência de 1 segundo. Como eu expliquei no código, depois de fazer isso, ele como vai voltar para o main, vai uma vez mais ler a nossa entrada in. Se por acaso nosso in estiver em nível lógico 1, ele vai dar um salto, ele não vai ler esse GoTo aqui para poder começar a nossa rotina já analisada. Ele vai saltar para esse GoTo e vir para cá, que é uma rotina muito similar, porém vai chamar agora a rotina atraso 5 Hz, que essa última rotina aqui, que vai gerar um período de 1/5 de segundo, nosso período de onda, ou seja, a frequência de 5 Hz. Como ele vai fazer? Exatamente com a mesma lógica da nossa outra rotina, porém alterando os valores das variáveis, sendo necessário só 2 dessa vez, porque são bem menos iterações, para fazer um atraso menor, para aumentar então nossa frequência em 5 vezes. Isso vai ser lido em qualquer tempo do programa. Cadê o nosso sinalzinho aqui? Aqui está ele. Se apertarmos aqui, mudarmos para nível lógico 1, ele vai terminar o ciclo que ele estava fazendo, e assim que ele atualizar, ou seja, quando seria que ele atualiza? Quando ele chega aqui no nosso return, que ele chega no nosso goToMain, quando ele volta para a função main, ou seja, quando ele termina todo esse ciclo aqui, ele vai fazer essa atualização. Tem um pequeno delay, onde ele vai alterar a nossa frequência. Como pode ver, eu não mexi aqui no Proteus, mas já ele vai estar terminando aqui o período e vai começar a fazer ciclos bem mais rápidos, 5 vezes mais rápido. Bom, aqui no nosso relatório eu coloquei o atraso para 1 Hz. Para os 5 Hz vamos mudar só os valores aqui, um cálculo matemático. E aqui, na nossa última questão, eu expliquei que estado lógico 1 seria 5 volts, estado lógico 0 seria 0 volts, já que adotamos como 5 volts a nossa alimentação do nosso PIC. E aqui eu vou colocar o link do vídeo assim que esteja pronto. E chegamos aqui no Proteus. Vamos deixar aqui. Assim que ele dá um pico baixo, é para ele começar a ler então os nossos 5 Hz. Vai começar a ser bem mais rápido, levando um período de só um quadradinho desses. E agora é observar. Ó, aqui ele deu sua atualização de 1 segundo. Bom, no caso levou um pouquinho mais de segundo porque meu computador está fazendo simulação um pouco lenta. Mas como vimos, o tempo calculado que ele leva do período é 1 segundo. E aqui ele já atualizou. Para quanto? Aqui tem que ser então um período de 1/5 de segundo. Ou seja, 200 microsegundos. Se aqui é 970, o próximo pico alto tem que ser em 1170, certo? 1.17. 1170 microsegundos ou 1,17 segundos. E aqui temos ele levando apenas 5 Hz de frequência, com um período bem menor. E se nós mudarmos de novo aqui, ele vai atualizar e vai estender todo esse funcionamento aqui. A atualização agora para a volta é bem mais rápida,
porque, bom, é um período menor. Então ele vai conseguir, vamos ver essa mudança mais rapidamente. Aqui ele vai começar a alongar bastante essa reta de baixo, mais do que um quadradinho, por quê? Porque ele já está lendo nossa frequência de 1 Hz, onde vai ser necessário um período de 5 desse quadradinho na nossa escala de... a escala está em 100, aqui em 200 é onde seria de 5, em 200 milissegundos. Através do nosso osciloscópio, podemos ver que, bom, todos os cálculos e nossas previsões foram acertadas, conseguimos então resolver os programas da função, os programas propostos, inclusive como atualizar em tempo real o Proteus, sem precisar parar nossa simulação. E, bom, já levou 25 minutos de vídeo. Desculpe, professor, vou tentar fazer mais rápido da próxima vez. E é isso. Prática do laboratório feita com sucesso. Obrigado, professor. Até a próxima.